Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E hoje vamos refletir sobre o tema pequenos hábitos que roubam o nosso tempo. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, ideias, das várias dicas, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E assim você vai aliviando o seu sofrimento. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero vê-los em todas essas lives. Então, como os hábitos atuam na nossa vida e às vezes não percebemos que eles estão roubando grande parte do nosso tempo. Então, o que vem a ser hábitos? Então, os hábitos são aqueles costumes, são algumas manias, algumas rotinas que nós praticamos diariamente, convenções ou práticas. E conforme nós vamos automatizando algumas ações, a nossa mente vai ficando liberada para aprender coisas novas também. E muitas vezes, quando nós realizamos hábitos de forma muito repetitiva, se ele for prejudicial, ele pode ser chamado de vício. Então, o que vem a ser o vício? Então, existem várias denominações para o vício. Então, do ponto de vista da ética, da moral, ele sempre denota algo negativo, algo inadequado, algo abusivo ou algo vergonhoso. E o vício está sempre associado a alguma perda ou alguma derrota. Então, qual a diferença que nós temos entre vício e virtude? Bom, o vício, segundo a definição de Margaret Mead, que ela foi antropóloga cultural norte-americana. Segundo Margaret, o vício é quando nós temos a dor seguida do prazer. E a virtude é quando nós temos o prazer seguido da dor. Então, quando nós temos um vício, primeiro nós temos um prazer, depois sentimos dor. No caso da virtude, nós sentimos dor e depois prazer. Então, essa é a diferença que Margaret Mead nos traz. Boa noite, Ana Célia, Matheus também. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, é bastante comum nós conseguirmos ver as sombras dos outros, ou seja, ver os defeitos dos outros. Então, como que nós nos sentimos vendo que as pessoas têm hábitos repetitivos e que são prejudiciais? E às vezes nós vemos que eles têm uma vontade de mudar, mas não conseguem. Por que as pessoas têm vontade de mudar e não conseguem? É porque tem alguma força que dificulta essa mudança. E que força é essa? São os pequenos hábitos que nós repetimos, que são prejudiciais e praticamos muitas vezes de forma inconsciente. E eles mudam o nosso foco e fazem com que a gente perca também o nosso tempo. Às vezes fazem com que a gente perca grande parte do nosso tempo. Porque sempre quando nós mudamos de foco, nós precisamos de algum tempo depois para voltar a ter o foco naquilo que a gente estava fazendo antes. Por exemplo, uma máquina fotográfica. Quando a gente está focalizando a máquina fotográfica em algum objeto, alguma paisagem, ele chega a atingir um determinado foco, ele apresenta um determinado foco. Mas se nós mudarmos a direção da lente da máquina fotográfica para um outro objeto, ele vai desfocar e depois vai focar novamente, desde que ele esteja numa posição automática. Agora, quando nós vamos voltar à imagem anterior, ele vai estar desfocado novamente. Então, sempre quando nós mudamos o nosso foco, existe uma pequena perda de foco daquilo que a gente vai analisar, até nós conseguirmos chegar ao nosso foco. Mas quando nós voltamos para a imagem anterior, também existe a necessidade de focar novamente.
Então, às vezes, quando nós estamos realizando alguma atividade, mudamos essa atividade, somos distraídos por alguma forma, de alguma forma para uma outra coisa, nós perdemos o nosso foco. E aí, nesse caso, quando nós perdemos o nosso foco e voltamos para aquilo que nós estamos fazendo, às vezes nós nem lembramos o que era que nós estávamos fazendo. Então nós precisamos pensar aonde que nós paramos para poder continuar. Então essa é a questão da perda de foco que eu acabei de comentar. Então os nossos hábitos repetitivos e prejudiciais podem ser considerados nossos vícios. Então os nossos vícios, eles não se aliam com o nosso dever na nossa jornada. É necessário que nós não fujamos das nossas responsabilidades, mas que nós transformemos a parte do esforço que cabe a cada um de nós na nossa parcela de trabalho. Então, da mesma forma que nós conseguimos ver as sombras dos outros, os defeitos dos outros, os outros também conseguem ver as nossas sombras, os nossos defeitos. Então, por isso que existe aquela frase de Sócrates: fala para que eu te veja, ou fale para que eu te veja, que é similar a uma outra: haja para que eu te conheça. Então, se a palavra ela mostra, a atitude é quem realmente nos dirige. Então, imagine um navio grande, importante, mas também ele caminhando lá pelo mar, navegando pelo mar. Se o leme está ajustado para aquele navio chegar no destino desejado ou não. Então é importante, quando nós estamos conduzindo a nossa vida, nós tenhamos o nosso leme bem direcionado para os nossos objetivos. Da mesma forma, a luz, quando ela é bem controlada e bem direcionada, ela é útil, assim como a luz que está me iluminando aqui para eu fazer essa live. Só que se a luz estiver mal direcionada ou mal posicionada, ela pode ofuscar. Por exemplo, acendendo essa luz, ela fica me ofuscando. Então tem uma outra lâmpada aqui, mas ela me ofusca porque ela fica bem de frente para mim. Se nós temos comportamentos repetitivos e prejudiciais, mas vemos esses comportamentos repetitivos e prejudiciais, que são os nossos vícios, mas se nós vemos tudo isso de forma indiferente, vemos com indiferença, em algum momento nós seremos requisitados a tomar alguma ação. E essa ação deve ser tomada de forma que ela renove os nossos hábitos, onde deve entrar também a vigilância que nós temos sobre nós mesmos e não vigiar as ações das outras pessoas. Então, como nós podemos reajustar os nossos hábitos viciosos? O próprio tempo vai deixar a nossa vida vazia se nós continuarmos com esses hábitos viciosos. Só que se nós continuarmos com esses hábitos viciosos, nós vamos chegar a ter uma vida vazia, e aí vêm os sofrimentos em forma de aflição, cansaço, tédio, desencanto e aprisionamento de nós mesmos. Então, por isso que é importante, sempre quando nós estivermos percebendo que estamos chegando num nível de tédio, no nível de sofrimento, no nível de cansaço, aflição, é importante a gente começar a analisar as nossas ações, como que nós estamos nos agindo. E a partir do momento que nós temos uma expansão da nossa consciência, buscando a nossa renovação mental para realizações no bem, nós vamos utilizar uma alavanca muito importante, que é a nossa vontade. Só que associado à vontade tem que estar também o nosso esforço, para que nós possamos tomar as ações no bem. Porque se nós insistirmos com a nossa mente viciosa, nós vamos estar em comunhão ou em sintonia com energias iguais às nossas, que potencializam ainda mais a nossa mente viciosa. E vamos sempre encontrar o que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando ser, o que nós estamos procurando vivenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando nós pensamos em algo, nós produzimos ondas mentais, e essas ondas mentais se associam com outras ondas mentais de mesma frequência.
E quando existe essa associação, ocorre uma interdependência entre nós e também com as outras energias. Nós passamos a depender daquelas energias e aquelas energias passam a depender das nossas. Então existe uma interdependência. E essa influência ela é constante, além de ser recíproco. Então, quando nós passamos a ter uma vida mais nobre, nós atraímos pensamentos mais nobres. Mas como nós fazemos para ter pensamentos mais nobres? Então, podemos ter uma vida mais nobre, assimilando energias superiores da vida, através de um trabalho que nós realizamos de forma digna. Quando nós fazemos algo com bondade, quando tratamos os outros com compreensão compassiva, ou seja, com compaixão, quando nós ajudamos os nossos semelhantes, quando nós temos respeito à natureza. Então, quando nós agimos com boas intenções e realizando essas ações no bem, nós vamos conectando com as energias superiores que estão associadas ao bem também. E segundo as leis universais, baseado no plano das ideias de Sócrates e Platão, nós vamos receber o que nós estamos dando. Então, a energia que nós damos vai ser a energia também que nós vamos receber. O que pode acontecer quando nós realizamos atividades baseadas em pequenos vícios? Quando nós realizamos atividades em pequenos vícios, nós podemos fazer, por exemplo, uma analogia. A energia elétrica que nós temos em nossas residências, por exemplo, ela é uma energia que ela vem das usinas hidrelétricas. Mas para que isso aconteça, é necessário controlar os recursos, dinamizar esses recursos, ou seja, potencializar esses recursos e distribuir esses recursos conforme a necessidade de cada um. Sem isso, aquela queda d'água que tem lá nas usinas seria um desperdício. Então, da mesma forma, aquelas energias que nós gastamos com hábitos repetitivos e prejudiciais são energias e tempo desperdiçados, caso nós não controlemos esses recursos. Então, quando nós temos pequenos vícios e nós não sabemos controlar, nós vamos perder as energias e vamos também perder tempo. Vocês têm algum hábito que vocês querem comentar, que fazem com que vocês distraiam ou desfoquem da atividade principal que vocês estão realizando? Acontece bastante comigo, mas fique à vontade para escrever aqui também. Compartilhem comigo, compartilhem com as pessoas que estão assistindo aqui também, para ver quais os hábitos que nós temos, pequenos hábitos que nós temos e que podem mudar o foco da nossa atividade principal. O N. Keber escreveu aqui, notificação do celular. Exatamente, quando nós estamos fazendo alguma atividade e o celular dá algum sinal, alguma notificação, de repente nós paramos de fazer aquilo que nós estávamos fazendo e nos distraímos com o celular. E aí, quando nós distraímos com o celular, começamos a ver as mensagens, e às vezes é urgente, às vezes não, e com isso nós nos distraímos daquela atividade que nós estávamos realizando. E aí, para a gente voltar na outra atividade, lembrar o que nós estávamos fazendo, leva um determinado tempo, porque nós desfocamos, nós perdemos o foco da nossa atividade. Ótimo exemplo, N. Keber, muito bom. Então, esse é um pequeno vício, é um pequeno hábito que nós temos que provoca perda de atenção, perda de foco na nossa atividade principal, e com isso nós vamos perdendo tempo, porque geralmente quando nós vamos para um celular, como o N. Keber comentou aqui, às vezes nós vemos outras mensagens de outras pessoas e às vezes até começamos a ver mídias sociais e acabamos perdendo mais tempo do que apenas ler aquela mensagem que recebemos a notificação. Só que quando nós fugimos às nossas obrigações, normalmente nós conseguimos arrumar uma desculpa, mas isso não significa que as nossas obrigações foram resolvidas. Então, quando a gente distrai das nossas obrigações, nós às vezes arrumamos uma desculpa, mas aquela obrigação ainda continua pendente. Mateus escreveu aqui, comigo é o hábito de dormir tarde demais. Coloquei horários para dormir e acordar, mas tem sido difícil. Só que aqui,
Ele segue tentando. É isso aí, Matheus. O importante é isso. Perceber que tem um horário para dormir. Quanto mais cedo nós dormirmos, mais nós conseguimos descansar. É verdade, você tem razão, Matheus. Um bom ponto esse. É um pequeno hábito que depois vai influenciando na nossa vida. Porque às vezes nós dormimos tarde, depois temos que acordar cedo, acordamos cansado, com vontade de dormir mais, passamos o dia cansado e vamos repetindo os dias da mesma forma. Vamos de novo no dia seguinte dormir tarde e acordar cedo no dia seguinte, e assim os ciclos vão acontecendo, os ciclos viciosos vão acontecendo. Então esses exemplos que vocês deram aqui, tanto do celular quanto o hábito de dormir tarde, são pequenos hábitos que roubam da gente grande tempo ou roubam a nossa produtividade. Obrigado pelos exemplos, obrigado por compartilhar as experiências de vocês. Então, se por algum motivo de algum hábito repetitivo e prejudicial nós deixamos de realizar as nossas obrigações e arrumamos desculpas tentando justificar ou tentando comover as outras pessoas que nos ouvem, pode ser que nós estamos procurando aliados em pessoas e não pedindo ajuda para as pessoas. E quando nós procuramos esses aliados, às vezes nós ficamos esperando que as pessoas passem a mão na nossa cabeça e dizem assim: tá tudo bem, eu também sou assim. Só que as pendências continuam lá paradas para resolver. Às vezes nós encontramos pessoas que se convencem que nós somos grandes sofredores, incapazes mesmo de realizar a nossa obrigação. E mesmo assim, aquela pendência permanece. E talvez a gente não peça ajuda devido ao orgulho que nós temos. E achamos que quanto mais sofremos, mais vítimas nós somos também. É importante nós não nos colocarmos na posição de vitimismo, que o vitimismo paralisa as nossas ações. Qualquer ação que nós tomemos adiando as nossas obrigações, nós vamos ter que superar em algum momento as consequências dessa ação pela falta de ação da nossa parte. Peguei como referência um livro de onde eu peguei algumas ideias, algumas sacadas. E o livro é Produtividade para quem quer tempo. E o autor é Jerônimo Temel. Então o livro é Produtividade para quem quer tempo. E nesse livro ele até fala algumas coisas interessantes. Como que é a vida da maioria das pessoas? Como que é a vida para você? Como que é o padrão da sua vida? Você já parou para pensar se você tem uma rotina todos os dias? Se ela segue todos os dias um mesmo padrão? Então o que ele coloca no livro é que normalmente as pessoas acordam de manhã, desligam o despertador, fazem o café da manhã, tem a higiene matinal, e aí ligam o celular, olham para as redes sociais para ver as mensagens, por exemplo no WhatsApp, e aí no meu caso eu também vejo que tem algumas mensagens individuais, tem algumas mensagens também de grupos de WhatsApp, e assim nós vamos vendo que tem várias outras mensagens de outros grupos. E se nós respondemos alguma dessas mensagens, vão aparecendo outras mensagens. E o que acontece também no Facebook, também tem várias mensagens, várias publicações, vários stories. E quanto mais nós vemos, mais aparecem. A mesma coisa no YouTube, no Instagram, da mesma forma. Então assim, o fato de nós acordarmos e pegarmos o celular, começarmos a olhar as mensagens, eles vão tomar da gente um tempo muito grande. E se, por exemplo, nós temos a necessidade de ver notícias no celular ou mesmo na TV, que eu, por exemplo, já fui em alguns consultórios e alguns laboratórios, eles deixam uma TV ligada justamente no canal de notícias. É uma notícia ruim atrás da outra. E eu vejo que as pessoas ficam olhando a TV, assistindo uma notícia ruim atrás da outra. E algumas pessoas também ligam a TV dentro de casa, né? Para ver uma notícia ruim atrás da outra. Eu já não assisto TV há vários meses, faz muito tempo que não vejo TV. E também nós olhamos e-mails e respondemos aqueles e-mails que são mais fáceis de serem respondidos, e também deixamos aqueles e-mails mais difíceis de responder como não lidos, para poder responder mais tarde. Só que depois que nós fazemos tudo isso,
quando nós nos dispomos a começar as atividades que tínhamos programados para fazer, quais sentimentos começam a aflorar em nós? Qual o sentimento que começa a aflorar em você, caso você passe por esse hábito matinal, como dito aqui no livro, Produtividade para quem quer tempo? Então, às vezes, nós percebemos que nós estamos atrasados para fazer algo importante e nem conseguimos tomar o café da manhã direito. E às vezes nós tínhamos nos programado para acordar um pouquinho mais cedo para fazer uma atividade física, só que depois de ficar olhando o celular por um tempo muito grande, como até comentou o N. Keber, nós ficamos vendo o celular por muito tempo e depois de um tempo nós vemos que agora não dá mais tempo da gente fazer atividade física, não temos mais tempo para fazer as coisas que queríamos fazer antes de iniciarmos as outras atividades. E assim nós começamos a nos sentir mal por não ter feito algo que estava programado. Só que agora não dá mais tempo. Porque quando nós começamos a fazer as nossas atividades, no decorrer do dia vão aparecendo mais tarefas, contas para pagar, mais mensagens no WhatsApp. E quando menos percebemos, já está chegando o horário do almoço. Então, o que foi que aconteceu desde o horário que nós acordamos até agora? Nós fomos movidos por pequenos hábitos que nos guiaram de forma quase que automática. Então, começamos a perceber que algumas das coisas que haviam sido programadas para fazer na parte da manhã não foram feitas até agora. E aí começamos a ter outros sentimentos. Aquele sentimento de ansiedade, aquele sentimento que tem muita coisa ainda para ser feita. Valdelísia Moraes disse: quando temos um problema, a solução melhor é resolver logo, isso ajuda? Tem um ponto importante. Quando temos um problema, a solução melhor é resolver logo, isso ajuda? Vou comentar sobre isso daqui a pouco, Valdelísia. Espero que eu consiga responder também. Só mais um instantinho. E a Sirene Carneiro também disse boa noite. Então, boa noite a todos. Então, eu falei das coisas que acontecem na parte da manhã. E a parte da tarde? Geralmente, a parte da tarde, ele é um reflexo do que aconteceu na parte da manhã. Acontece algo similar. É como se nós estivéssemos repetindo as coisas que nós fizemos de manhã, retomando o nosso automatismo. Então, como que o automatismo pode se manifestar em nós? Bom, por exemplo, uma vez eu almocei num buffet de comida vegetariana. Era um buffet que era comida à vontade para pagar um valor fixo. Então nós estávamos em um intervalo de almoço de um evento, onde nós também fazíamos parte da equipe de organização desse evento. Então, como o tempo para nós era muito curto, porque tínhamos que voltar logo para o evento e organizar as coisas para depois do almoço, eu peguei um prato, coloquei vários tipos de alimentos. Aí, assim que eu terminei de comer, eu não conseguia me lembrar o que eu tinha comido, e eu verbalizei, e nem me lembro o que eu comi. E uma amiga que estava sentada na mesma mesa, ela disse assim: esse é um sinal que você não saboreou a comida. E logo me lembrei da atenção plena. Então, a partir daí, comecei a vigiar os meus horários de almoço, procurando ver o que eu estava comendo e saborear o que eu estava comendo, ou o que eu estou comendo. Mas nem sempre eu consigo, porque às vezes eu estou pensando em uma outra coisa, enquanto eu estou colocando a comida na boca e nem percebo o que eu estou comendo. Mas aí tem um estalo que faz com que eu pare de pensar naquela coisa e foque na comida, para eu poder saborear e apreciar a comida que eu estou almoçando, jantando, ou o café da manhã que eu estou tomando. Quando nós estamos trabalhando e chega no final do dia, às vezes nós nem lembramos o que nós comemos no almoço. E à noite nós nem lembramos o que nós fizemos de útil no dia. Mas aí chega aquele momento que nós pensamos assim: eu vou tomar banho e vou jantar. E depois eu vou ler um livro, eu vou estudar um pouco.
Mas aí nós tomamos banho, jantamos, e aí começam a aparecer as outras atividades. E quando nós olhamos para o relógio, ficou tarde demais. E nós estamos cansados. E às vezes nós vamos assistir TV. Vamos assistir TV e ficamos até tarde assistindo TV. Como comentou aqui o Mateus. Ele não disse realmente o que faz dormir tarde, mas ele disse que vai dormir tarde e aí tem a dificuldade depois. Aí nós temos a dificuldade de acordar cedo. Juliana aqui escreveu: show, bacana, Juliana. E o Malafaia disse: boa noite, Diogo. Boa noite, Mala. O Diogo também entrou aqui. Boa noite, Diogo. Boa noite, Fernanda Meira. A Elenir também escreveu aqui: isso já aconteceu comigo. Oh, bacana. É uma coisa que não acontece só comigo, né? Acontece também com outras pessoas. Bacana. Então eu comentei aí que às vezes nós olhamos no relógio à noite, vemos que ficou tarde demais, a gente ficou cansado e a gente acaba indo, por exemplo, assistir TV. E no final da noite nós ficamos pensando: não fiz quase nada o dia todo e agora eu estou indo dormir tarde e tenho que acordar cedo amanhã. Só que aí, como eu fui dormir tarde, tenho poucas horas de sono. Provavelmente eu vou acordar cansado, com muitas coisas para fazer. Aquelas coisas pendentes que eu não fiz hoje vão ficar pendentes para amanhã, fora as coisas novas que vão aparecer amanhã. E assim se passam os dias, assim se passa a semana. Só que durante a semana é comum aparecer algo muito importante que nós esquecemos ou que alguém esqueceu de fazer e agora ficou urgente e importante e precisa ser feito de qualquer forma. Diogo escreveu aqui: boa noite, Hugo. Como melhorar na noite de sono espiritualmente? Bacana essa pergunta que você fez, Diogo. Como melhorar a noite de sono espiritualmente? Uma coisa que ajuda a nós termos uma noite melhor de sono é nós termos um dia melhor também de trabalho, que seja produtivo, que nós consigamos chegar bem no final do dia e possamos falar: missão de hoje cumprida. Geralmente sobram algumas pendências, mas as coisas que ficaram pendentes, se nós não conseguimos resolver, a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é anotar as coisas que nós não conseguimos fazer, não vamos conseguir fazer naquele momento, deixar anotado para fazermos no dia seguinte. Porque se nós continuarmos pensando naquilo que nós não fizemos e não vamos conseguir fazer naquele momento, nós não vamos ter uma noite tranquila. Então, se nós não vamos conseguir resolver naquele momento, deixamos para o dia seguinte, porém anotamos em algum lugar, ou em alguma agenda eletrônica, em algum controle que nós tenhamos, algum caderno, para que nós possamos nos lembrar no dia seguinte. E também, para ter uma boa noite de sono, é buscarmos a serenidade, buscarmos, por exemplo, ler um bom livro, mesmo que seja 10, 15 minutos, ler algo que seja edificante. Assistir algum filme edificante, assistir alguma palestra, assistir essa live, por exemplo. Espero que te ajude a melhorar hoje a sua noite de sono e também dos outros dias da semana. Então, assistir uma live produtiva, uma live edificante também ajuda a termos uma boa noite de sono. Então, um livro de mensagens também ajuda. Tem aquele livro, por exemplo, Minutos de Sabedoria, que nós podemos pegar, abrir numa página, ler antes de dormir e fazer orações doando as boas energias que nós temos para que possam chegar às pessoas que estão precisando. Então, dessa forma, quando nós começamos a ter bons pensamentos, nós vamos nos conectando com as boas energias do universo e dessa forma nós tendemos a ter uma noite mais tranquila também. E uma coisa importante é a alimentação. Se nós, por exemplo, comemos uma feijoada e logo depois nós vamos dormir, é provável que a nossa noite não seja muito tranquila. Então, o alimento à noite também não pode ser pesado, então ele deve ser equilibrado, né? Então, o tipo de alimento que cada um deve se alimentar também pode ser feito através da consulta a uma nutricionista,
ou uma nutróloga, para ver qual o alimento adequado para cada momento do dia, porque cada pessoa tem um tipo de alimento diferente para consumir durante o dia, pois nós somos uns diferentes dos outros. Essa resposta aqui conseguiu responder a sua pergunta, Diogo? Legal, Diogo escreve aqui, legal, muito obrigado, respondeu sim. É isso aí, Diogo, obrigado. Então basicamente é isso, para nós termos uma boa noite de sono, nós precisamos ter também uma harmonização da nossa parte, que nós possamos nos harmonizar. Quem tem um hábito, por exemplo, da meditação, pode, por exemplo, meditar. Isso vai ajudar bastante na noite de sono. A oração também ajuda a ter uma boa noite de sono, mas aquela oração feita de coração, sempre desejando o bem para as outras pessoas. O que nós damos, nós recebemos de volta. Agora tem uma pergunta. Se nós tivéssemos mais do que 24 horas por dia, nós conseguiríamos fazer tudo o que nós tínhamos programado, ou iríamos usar o nosso tempo da forma como no caso desse exemplo? Então, se nós tivéssemos mais de 24 horas por dia, nós conseguiríamos fazer tudo o que nós tínhamos programado? O que vocês acham? Ao invés de 24, ter 30 horas, 36, 48 horas. Será que a gente conseguiria fazer tudo o que a gente tinha programado? Aqui tem uma questão aqui do Matheus. A questão de se sentir útil no final do dia conta muito, principalmente para quem trabalha. E quando não trabalhamos, pelo contexto geral de desemprego, que retorne ao mercado de trabalho. Esse é um ponto importante que você comentou, Matheus. No caso do desemprego, nós podemos realizar trabalho também, independente se nós estamos trabalhando ou trabalhando em alguma empresa, aonde nós estamos, nós podemos trabalhar também. Nós podemos realizar as coisas que nós programamos. Por exemplo, a internet permite hoje fazer a busca de emprego através de várias mídias sociais, através de vários canais. E, além disso, nós podemos programar um tempo para fazer essa busca e no resto do nosso tempo nós podemos ocupar com aprendizados, com cursos. Existem vários tipos de cursos, existem cursos gratuitos na internet que nós podemos ocupar o nosso tempo aproveitando aquele tempo que nós temos, que não estamos trabalhando em uma atividade profissional, nós podemos ocupar realizando algum curso, melhorando a nós mesmos, naquilo que nós gostamos ou naquilo que nós trabalhamos. Isso vai ajudar bastante também quando nós formos fazer uma entrevista, para que a pessoa que esteja nos entrevistando saiba que nós ocupamos o nosso tempo com alguma coisa útil, com algum aprendizado que vai ser útil profissionalmente e também para a vida pessoal. Então os cursos não precisam ser obrigatoriamente os cursos voltados para a atividade profissional. Podem ser também aqueles cursos que servem para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Assistir vídeos edificantes nesse período também, assistir palestras, ler livros. Então, existem vários livros disponíveis também em PDF, vários audiolivros disponíveis em PDF, de onde nós podemos acessar via internet e ocupar o nosso tempo. E assim, quando nós ocupamos o nosso tempo, nós programamos o nosso tempo para realizar essas atividades, nós podemos, a partir do momento que cumprimos essas atividades, nós podemos nos sentirmos úteis. Espero ter respondido a sua pergunta, Matheus. Aqui, consegui te ajudar de alguma forma, de ocupar o nosso tempo com alguma coisa que possa nos contribuir, que possa nos edificar. Ok? Então a pergunta, se nós tivéssemos mais do que 24 horas por dia, conseguiríamos fazer tudo o que tínhamos programado? O Malafaia escreveu, não, sem mudar a forma de nos organizar, não adianta o dia ter 24 horas. Correto, Malafaia. Quanto mais tempo nós temos, se nós não nos programarmos, se nós não nos organizarmos, nós vamos desperdiçar esse mais tempo que nós temos também, esse tempo a mais que nós temos. Legal, Matheus. Se tiver alguma outra pergunta, fica à vontade também para colocar aqui, tá? Obrigado a você. E agora que o final do ano está se aproximando, qual a sensação que nós temos?
que hoje é dia 7 de dezembro de 2020. Está se aproximando o final do ano. O que você sente? Qual a sensação que você tem agora que a gente está chegando no final do ano? Se quiser, fica à vontade para compartilhar comigo aqui no chat. E eu vou lendo e compartilhando aqui também com as pessoas que estão assistindo nos outros canais. Então, qual a sua sensação agora que está chegando o final do ano? Se foi um ano produtivo ou foi um ano com aprendizado? Ou foi um ano igual aos outros? Eu acredito que esse ano não foi exatamente igual aos outros, teve alguma mudança aí nesse meio. Mas no geral, nós conseguimos produzir. Por exemplo, para mim, a sensação é que o ano passou voando. Mas nesse ano eu tive muitos aprendizados. E eu continuo aprendendo, porque cada vez que eu estou preparando conteúdo para alguma live, eu procuro estudar também. Estudar o conteúdo da live. E assim eu vou aprendendo. Eu continuo aprendendo ainda porque o ano não acabou. E também eu acredito que encontrei uma forma de compartilhar melhor os meus estudos, os meus conhecimentos, as minhas experiências, através das lives. Espero também que esteja sendo útil também para você, né, que está assistindo essas lives. Então, para mim, essas lives têm me agregado muito. O tema de hoje eu fiz para o meu estudo, para eu me aprimorar. E aqui eu estou compartilhando com vocês também, de repente, algo que eu diga possa ajudar a sua vida também, com relação a esses hábitos, esses pequenos hábitos que roubam o nosso tempo. E quando nós vamos agregando valor, nós vamos diminuindo os nossos sofrimentos. Mas parece que cada ano que passa, o relógio e o calendário estão andando cada vez mais rápido. E aí nós fazemos programas para o ano novo, e assim como fizemos nos anos anteriores. Mas no nosso dia a dia, esse dia a dia vai consumindo essa programação que nós fizemos. O Malafaia escreveu aqui: a sensação de uma oportunidade única que tivemos, onde pudemos olhar mais para dentro. Bacana esse ponto, Malafaia. Então esse período que nós tivemos de isolamento permitiu a cada um de nós, ou nós tivemos a oportunidade, segundo comentou Malafaia aqui, nós tivemos uma oportunidade única de podermos olhar para dentro de nós mesmos. Muito bacana esse ponto. Bacana e importante esse comentário, Malafaia. Muito obrigado. Ana Célia escreveu: está muito rápido. O ano está passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido. A Terezinha escreveu aqui: para mim esse ano foi de aprendizado, de entendimento. Muito bacana. Quando nós vemos que passamos o ano e tivemos aprendizado, vemos que tivemos um ganho nesse ano. Ao contrário de outros que às vezes nós passamos o ano inteiro e vimos que foi uma repetição dos anos anteriores. Então sempre nós temos a oportunidade de aprender coisa nova. Então todas as experiências que nós temos são oportunidades para nós aprendermos. E agora a questão, né? Eu falei tanto de tempo. O que nós podemos fazer para nós planejarmos melhor e otimizarmos o nosso tempo, para que os nossos vícios, os nossos hábitos não roubem o nosso tempo? Como que nós podemos planejar melhor e otimizar esse tempo? Bom, nós passamos o dia tão ocupado, mas nós temos a sensação que nós não produzimos nada. Nós ocuparmos o nosso tempo não significa que nós estamos produzindo. Então, a partir de agora, nós podemos parar para refletir se o tempo que nós estamos utilizando, nos ocupando, nós estamos produzindo algo que nos faça cumprir as tarefas que nós tínhamos, ou se nós estamos apenas ocupando o tempo por ocupar, ou seja, jogando o tempo fora, matando o tempo, como alguns dizem. Então, sempre nós teremos tarefas para realizar, elas não terminam.
Significa que quando nós terminamos um dia, sempre temos a sensação que não conseguimos fazer tudo o que precisávamos fazer. Então acontece comigo também. E provavelmente deve acontecer com alguns de vocês. E não tem nada de errado com isso. E é normal que aconteça. É bom que aconteça. Para que a gente saiba o que a gente vai fazer amanhã. Então o que nós podemos fazer a partir de agora, para evitar que aconteça de nós terminarmos o dia e ficar com essa sensação que não conseguimos fazer as tarefas. Então, se nós começarmos a fazer esse exercício diariamente, aos poucos nós vamos conseguindo entrar numa rotina e ajeitar a nossa agenda de forma que as atividades programadas para aquele dia se encaixem naquele dia. Nas nossas atividades, na nossa agenda, nós devemos deixar também algumas folgas, alguns espaços. Não podemos esquecer disso. O Mala escreveu aqui: Hugo, que dica você daria para ajudar quem não está conseguindo fazer escolhas do que se desenvolver? Aí você diz assim: escolhas na área profissional ou na área pessoal? Porque seja de uma forma ou seja de outra, o importante é procurarmos escolher as coisas que nós estamos fazendo que nos leve a algum propósito, que nos leve a algum lugar. Então a pergunta é: que dica você daria para ajudar quem não está conseguindo fazer escolhas do que se desenvolver? Então é buscar o que faz o coração cantar. Esse é o principal ponto. O que faz o coração cantar vai dar a direção das nossas escolhas. O que faz o nosso coração cantar, que possa ajudar as outras pessoas, vai ajudar mais ainda a fazer com que nós façamos as escolhas mais certas. Então, tanto na área profissional, como o Malafaia escreveu, nas duas áreas, né? Então, tanto na área pessoal quanto na área profissional, se for na área pessoal, é como eu disse, buscar algo que faz o nosso coração cantar, algo que nós gostamos de fazer, que nós podemos acordar todos os dias e vamos ter o prazer de fazer. Na área profissional também é a mesma coisa, nós devemos conciliar as duas coisas. O que a empresa precisa, ou o que a área profissional precisa, que nós façamos, aliada às coisas que nós gostamos de fazer. Existe a necessidade de ter essa união. Porque se nós gostamos de fazer uma coisa, mas na área profissional não tem nada a ver com o que nós gostamos de fazer, aí nós vamos ter um problema, vamos provavelmente ter sofrimento, porque vamos realizar algo que não tem nada a ver com o que nós gostamos de fazer. Então, normalmente, quando nós escolhemos alguma atividade, alguma coisa nós gostamos de fazer. Às vezes, nós não gostamos de fazer todas as atividades. Da mesma forma, na escola, nós não gostamos de estudar todas as disciplinas. Nós gostamos de algumas, mas nem todas. Só que precisamos realizar todas para poder passar de ano. No trabalho é a mesma coisa. Tem coisas que nós gostamos de fazer e coisas que nós não gostamos de fazer, mas nós precisamos fazer também. Mas é importante ter essa conciliação, ter algum ponto em comum que nos ajude a mover para frente. Isso respondeu a sua pergunta, Malafaia? O Malafaia escreveu aqui: respondeu sim, obrigado. Legal, Mala. Então, para quem não conhece o Malafaia, eu chamo de Mala porque eu conheço, tá? Conheço pessoalmente. Mateus escreve aqui: prioridade e propósito caminham juntos com a condição financeira? Opa, interessante esse ponto. A prioridade e propósito caminham juntos com a condição financeira, sim. Quando nós temos um propósito de vida, nós devemos direcionar as nossas prioridades para atingir aquele propósito. E as coisas que não fazem parte, ou as coisas que não vão ajudar a gente a atingir aquele propósito, nós devemos deixar de lado. Então, buscar sempre o que nós conseguimos atingir com a condição financeira que nós temos para atingir. Ok? Então, prioridade e propósito caminham juntos, sim. Então, muitas vezes a condição financeira é uma situação também para a gente parar para refletir.
o que aquela situação está nos ensinando, o que eu tenho para desenvolver em mim com essa situação que eu estou hoje. Então, tem algum ensinamento embutido nessa experiência. Então, vale a pena parar para refletir qual é o aprendizado que esse cenário está me apresentando. O que eu tenho que aprender com essa situação. Então, eu falei que quando nós estamos montando uma agenda, uma atividade para fazer, é importante que nós deixemos alguns espaços, algumas folgas de alguns imprevistos. Por exemplo, há muito tempo atrás, quando eu era estagiário de engenharia elétrica em uma empresa de telecomunicações, eu atuei numa área chamada área de confiabilidade de componentes. Olha que faz muito tempo, hein? Uma das atividades que eu realizava era fazer testes em componentes eletrônicos para verificar a confiabilidade desses componentes. Então eu submetia esses componentes eletrônicos aos limites especificados na documentação desses componentes. Então vou dar um exemplo simples. Se na documentação desse componente eletrônico estivesse descrito assim, que ele suportava a temperatura de menos 23 graus até mais 110 graus, por exemplo, eu submetia uma amostra desses componentes a essas temperaturas, submetia a menos 23 graus e também submetia a mais 110 graus. Só que tudo isso eu fazia para ver se o componente realmente ia suportar o que ele descrevia lá na documentação dele. Só que todos os testes eram regidos por normas e todos os testes eram baseados em normas da ABNT, norma DIN ou normas da Telebrás. Então sempre eu seguia alguma norma para poder realizar esses testes. Então cada um dos testes que eu fazia demorava um determinado tempo, determinava um período para fazer. Então tinha vários testes para fazer com um determinado componente. Aí eu comecei a montar um cronograma listando lá primeiro isso, depois aquilo outro, e eu tinha toda a sequência de atividades que eu tinha que fazer. E aí eu mostrei para o meu supervisor o cronograma que eu tinha feito, e aí ele me perguntou várias coisas. Ele me perguntou assim: o tempo que você vai demorar para numerar ou para etiquetar esses componentes está nesse cronograma? Aí deu aquela tela azul. Pã! Não tá. E aí ele fez outra pergunta: o tempo que você vai usar para medir esses componentes antes do teste e o tempo que você vai usar também para medir esses componentes depois do teste estão incluídos nesse cronograma? Outra tela azul. Pã! Também não está. O tempo que você vai demorar para ir comprar o gelo seco, para preparar o ambiente, está nesse cronograma? Outra tela azul. Pã! Também não está. Então aí foi um ponto importantíssimo que ele me ensinou a colocar todas as outras coisas que não estavam especificamente ligadas à atividade principal, mas eram atividades secundárias que eram necessárias para que a atividade principal fosse realizada. Então tinha que colocar tudo no cronograma. Então por isso que eu comentei, quando nós formos fazer uma agenda, deixemos alguns espaços para alguns imprevistos que possam acontecer. Então esse é apenas um exemplo, mas no nosso dia a dia podemos colocar várias atividades, mas de tempos em tempos nós precisamos incluir, por exemplo, a higiene pessoal, intervalos para o café, tempo para ver mensagens, tempo para ver e-mails, tempo de deslocamento de um lugar para o outro. Por exemplo, se nós vamos fazer uma coisa simples, vamos fazer uma compra no supermercado, vamos imaginar que nós nos organizamos e fizemos a lista do supermercado e estimamos que nós vamos passar 1 hora no supermercado. Então nós não vamos colocar 1 hora na nossa agenda. Nós precisamos acrescentar o tempo de deslocamento até lá e o tempo de deslocamento de volta e mais o tempo de higienização dos alimentos. Então é importante nós lembrarmos de tudo isso. Mas conforme nós vamos realizando as nossas atividades, vamos colocando na agenda, nós vamos aprendendo o que faltou e vamos acrescentando no dia seguinte, vamos melhorando da próxima vez. Então uma coisa muito importante também para a gente lembrar na nossa organização. Porque se nós não organizamos a nossa agenda, sempre sobra tempo para alguém nos pedir algo.
Ou seja, se nós não temos agenda com as nossas atividades, vamos passar a fazer parte da agenda das outras pessoas. Por exemplo, se perguntarem para nós, o que você vai fazer agora? Se nós não sabemos claramente a resposta, pode ser que essa parte do tempo seja ocupada por uma atividade que uma outra pessoa está pedindo para nós, e nós não tínhamos programado aquilo. Agora eu vou responder a pergunta da Valdelísia. Quando temos um problema, a solução melhor é resolver logo? Isso ajuda? Então, às vezes, nós queremos fazer as coisas de forma rápida para conseguirmos realizar as várias atividades, mas nem sempre agir dessa forma vai fazer com que nós conseguimos ter a sensação de um dia produtivo. Como assim? Querer fazer as coisas rápidas, será que não ajuda? Será que não vai acelerar a gente ter aquela sensação de dia produtivo? Depende. É importante nós checarmos se a direção que nós estamos indo está correta, para cumprirmos as atividades que nós vemos que realmente são produtivas, que é mais importante do que a velocidade. Então a direção é mais importante do que a velocidade. Então sempre quando nós temos um problema, mas um problema real, quanto mais rápido nós resolvermos, melhor, para que aquele problema não cresça. Mas uma outra coisa importante também é nós verificarmos se aquilo é realmente um problema ou se é alguma coisa que vai nos desviar da nossa atividade principal. Por exemplo, se eu tenho conteúdo aqui para estudar, para preparar para a live, e de repente me aparece um problema, eu tenho que arrumar a gaveta de roupas. Eu vou arrumar a gaveta de roupas, aquilo não está ligado com o objetivo aqui de eu preparar o conteúdo para a live. Vai me tomar tempo e não vai me ajudar a resolver o problema principal. Então por isso que é importante, quando nós estivermos realizando alguma atividade, é importante a gente checar a direção, para ver se a direção está certa. Então se eu estiver preparando material para a live, eu não devo me distrair para arrumar a gaveta de roupas, ou fazer alguma outra coisa que não esteja ligada ou que não ajude na atividade. Então, e essa forma de pensar, ela pode ser utilizada para realizar atividades a curto prazo e pode ser utilizada para projetos de médio prazo e também projetos de longo prazo. Então, para nós sermos mais produtivos, nós podemos exercitar algumas dessas dicas fáceis, se não todas, algumas delas que vocês acharam que é mais fácil de fazer, mais fácil de realizar. Só que é importante ter consistência, é importante ter constância, e conforme nós vamos aprendendo a realizar essas atividades, essas dicas, nós aumentarmos a intensidade conforme nós vamos nos habituando com essas dicas. Então, quais são essas dicas? Recapitulando rapidamente, nós estarmos ocupados não significa que nós estamos produzindo. É importante verificar se nós estamos, no momento que nós estamos ocupados, nós estamos produzindo ou não. Isso se nós queremos produzir, né? Tem aqueles momentos que nós não queremos produzir nada, nós não queremos fazer nada. Então que aquilo lá esteja também reservado na agenda. Nesse momento eu não vou fazer nada. Também tem que colocar lá na agenda. Então é importante a gente lembrar que sempre nós temos tarefas a realizar e essas tarefas não terminam. Então sempre quando tiver tarefas não terminadas e que nós não vamos conseguir realizar hoje, só vamos conseguir realizar amanhã, não adianta a gente ficar pensando a noite inteira sobre essa tarefa. É importante a gente fazer a anotação para continuar no dia seguinte, porque a gente não vai conseguir realizar hoje. Se a gente conseguir realizar hoje, que possamos realizar hoje. Mas se não conseguimos, deixemos para amanhã. Aí com o tempo nós vamos adequando essas atividades para eles passarem a caber no dia que nós programamos. Uma coisa importante, se nós não temos agenda, nós vamos ser incluídos na agenda de alguém. Importante. E quando nós somos incluídos na agenda de alguém, nós vamos deixar de fazer alguma coisa que nós tínhamos programado para nós mesmos. Então, uma outra coisa também é que a velocidade não indica que estamos indo na direção correta. Então, é importante nós nos dirigirmos
para aquele objetivo que nós temos, para aquele propósito que nós temos, e aí nós podemos aumentar a intensidade, nós podemos aumentar a velocidade, mas naquela direção. Uma vez que nós temos a direção certa, nós podemos aumentar a velocidade e resolvendo os problemas de forma até mais rápida. Quanto mais nós vamos resolvendo problemas de forma repetitiva, ele se torna uma rotina, nós vamos aprendendo a resolver aquele mesmo problema várias vezes, até que ele se torna um hábito. Quando aparece o problema, nós conseguimos resolver mais rapidamente. Então, o princípio, esse objetivo é sempre o mesmo. Ele é baseado no propósito, na meta, no objetivo a atingir. Aquele é o nosso foco. Então, se tem alguma coisa que vai fazer com que nos desvie daquele foco, é importante nós deixarmos um pouco de lado. Agora, se nós queremos fazer aquela outra atividade, nós podemos reposicionar os nossos objetivos. Mas se nós tivermos um objetivo com aquele outra atividade nos desviando a atenção, é importante a gente tomar cuidado, para nós não perdermos tempo com uma outra atividade que vai nos distrair, vai fazer a gente perder o foco da atividade principal. Matheus perguntou aqui, para saber que hobby gostamos, precisamos testar cada um? Bom, esse é um bom ponto, e testando esses hobbies. Tem que lembrar que todos os hobbies, quando são bem feitos, eles costumam sair bem caros também, tá? Então é importante a gente ver o que a gente gostava de fazer quando a gente era criança. O que a gente gostava, o que a gente imaginava, o que a gente planejava. Isso pode ajudar a gente a escolher um hobby, para que a gente possa escolher algo que nós gostamos. Então, uma coisa que utilize a nossa criatividade vai nos ajudar muito. E conforme nós vamos testando, nós vamos vendo o que nós gostamos, o que nós não gostamos, se ainda não descobrimos o nosso hobby. Então é importante nós fazermos esse exercício também. Então, tenta ir lá para a sua infância, Matheus, para ver se você consegue lá na infância lembrar de alguma coisa que você gostava de fazer. E de repente aquilo que você gostava de fazer na infância pode ser alguma coisa que você gosta de fazer hoje, que você queira fazer hoje, como um hobby. Porque muitas coisas que nós temos na imaginação lá da época da infância são coisas que nós projetamos para o nosso futuro, mas aí no decorrer do tempo nós vamos esquecendo aquelas coisas da infância. De repente nós podemos retomar aquilo que nós estávamos imaginando. Ou a outra forma é essa sugestão que você mesmo deu, e testando os vários hobbies para ver qual nós gostamos, ou qual nós nos adequamos. Eu, por exemplo, teve uma época que eu tentei aprender a tocar violão. Só que eu viajava muito e perdia muitas aulas de violão. Viajava muito a trabalho e perdia muitas aulas de violão. Aí quando voltava tinha que compensar as aulas perdidas. E com isso tinha que ficar praticando. Aí o que eu consegui foi a experiência de duas tendinites, tanto no pulso do lado direito quanto no pulso do lado esquerdo, de tanto ficar exercitando excessivamente, fazendo aqueles exercícios excessivamente, acabei ficando com tendinite. Depois de um tempo eu vi que ia continuar viajando, não ia ter tempo de acompanhar as aulas, e as pessoas que estavam frequentemente indo às aulas, participando das aulas, estavam bem mais adiantados do que eu, e eu não ia conseguir mais acompanhar. Então, aí cheguei a um ponto lá que eu vi que com as atividades que eu tinha, as atividades profissionais que eu tinha, viajando muito, eu não sabia onde que eu ia estar na semana seguinte. Aí acabei desistindo de tocar violão. Mas eu realizo outras atividades que buscam a criatividade. No caso, por exemplo, hoje, a criatividade que eu tenho, eu utilizo nas minhas lives. Porque muitos dos conteúdos que eu coloco aqui, aliás, parte dos conteúdos que eu coloco aqui e também a sequência do que eu vou falar, vem da minha criatividade, vem dos estudos que eu faço e das coisas que vão sendo criadas no decorrer da elaboração do conteúdo. E o Matheus escreveu aqui, importante colocar na agenda em não fazer nada durante o dia. Obrigado pela dica. É importante colocar um pequeno ponto para não fazer nada, para a gente poder descansar, para a gente poder refletir, para a gente poder serenar a nossa mente. Esse período nós precisamos ter na nossa vida, senão nós ficamos todo o tempo tentando produzir e não conseguimos descansar.
Então é importante nós termos um momento na nossa vida para nós podermos não fazer nada. Nós não vamos conseguir ficar sem fazer nada. A nossa mente vai continuar funcionando. Então nós podemos parar para pensar, para refletir, parar para fazer alguma coisa que não vai realmente tomar a nossa inteligência, para utilizar da nossa inteligência. Ou podemos fazer, para descansar, nós podemos fazer uma atividade diferente daquela que nós estávamos fazendo. Se nós estamos fazendo uma atividade e queremos descansar, podemos escolher uma outra atividade. E quando fazemos uma outra atividade, nós também descansamos. Então, fazendo um resumo da live de hoje, nós vimos o que são hábitos, o que são esses pequenos vícios e como eles nos impedem de realizarmos mudanças e até as tarefas que nós havíamos programado. Vimos também a diferença entre vício e virtude. Vimos que o vício é quando nós temos a dor seguida do prazer. Então o vício é quando nós sentimos prazer e depois disso a dor. E a virtude é quando nós temos a dor e depois o prazer. E essa frase é de Margaret Mead. Na live de hoje também nós vimos que perdemos o foco quando alguns pequenos hábitos viciosos entram na nossa vida. E vimos algumas dicas para nós sermos mais produtivos. E eu vi um post também essa semana e falava assim: o que é o tempo? Fala que o tempo, ou a definição do tempo, ela é relativa. Por exemplo, o tempo é lento quando nós estamos esperando algo ou estamos esperando alguém. O tempo é rápido quando nós estamos atrasados. O tempo é mortal quando nós estamos tristes. O tempo, ele é curto quando nós estamos alegres. O tempo, ele é infindável quando nós estamos com dor. O tempo, ele é aborrecedor quando nós estamos entediados. Em qualquer situação, o tempo, ele é determinado pelos nossos sentimentos e pelos nossos condicionamentos psicológicos e não pelos relógios que nos regem. Então eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou a atenção, que teve alguma sacada legal nesse vídeo, e também para eu saber se eu estou no caminho certo. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Gratidão a todos vocês que me acompanharam até aqui no final da live e vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero vê-la nessas lives. Boa noite a todos. Que todos possam ter uma excelente noite, uma noite bastante tranquila, serena e uma excelente semana também. Que possamos nos encontrar semana que vem, segunda-feira, às 19h19. Uma noite abençoada para todos vocês. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Boa noite a todos. Matheus Aguiar escreveu aqui: grato a você, Matheus. Obrigado por me acompanhar também até o final. Obrigado pela participação. Obrigado a todos vocês que participaram, contribuíram e enriqueceram essa live também. Que é importante quando vocês fazem comentários, quando vocês interagem, que enriquece também o conteúdo da live. Muito obrigado a vocês.
O Mala escreveu aqui, valeu Mala. O Matheus escreveu até. A Elza Dias Nobuchiga escreveu, também tentei tocar violão na adolescência, mas não consegui. E recentemente descobri aptidão para desenho e senti que talvez agora também conseguiria aprender a tocar violão, mas ainda não tentei. É bacana, Elza, bacana essa área artística. De repente você pode partir para a área do desenho e também pode tentar o violão, pode arriscar o violão. Eu nem violão tenho mais. Terezinha escreveu, boa noite Hugo, boa noite Terezinha. Dalete, boa noite, bom descanso, obrigado. E Elenir escreveu, boa noite, obrigado Hugo. Obrigado Elenir. Obrigado a todos vocês por me acompanharem, contribuírem, compartilharem suas experiências aqui comigo, fazerem perguntas também. Isso é muito enriquecedor. Ajuda muito a enriquecer a live. É muito bacana. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Boa noite a todos vocês.